boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, pessoal, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para nos auxiliar a trabalhar com os dados que a gente coletou lá da nossa pesquisa, né? Então percebam que depois que você baixa lá do Google Forms aquela planilha em Excel, você já tem toda uma estrutura que a gente vai trabalhar, né? Então o primeiro passo, pessoal, é você fazer uma cópia dessa base de dados, justamente para que, se você fizer algum erro, cometer algum erro na hora de processar os dados, ou até mesmo limpar os dados, você tem a base de dados aqui limpinha para você fazer todo o processo novamente. Então, pessoal, a gente renomeia essa cópia como limpeza de dados. Muito bem. Então, nesse momento aqui, eu tenho algumas colunas que não interessam, como, por exemplo, essa aqui que fala de carimbo, data e hora. Nós vamos excluir, porque a gente não vai mexer com isso. E lá no final, tem uma coluna também que coletou os e-mails das pessoas, né? Então, essa coluna a gente também exclui, tá? Muito bem. O próximo passo é a gente transformar todas essas variáveis nominais em números, né? Porque a gente vai trabalhar com a estatística. Como é que eu faço isso? Você vai criar uma nova planilha. Essa nova planilha você vai renomeá-la para códigos e rótulos, que servirão aí para a gente saber do que se trata cada pergunta e a gente colocar as variáveis pertinentes, tá? Perceba que neste formulário que eu montei e apliquei a pesquisa, eu tenho 14 perguntas, tá? Então eu tenho, vou criar uma legenda aqui para facilitar, perguntas. Então eu tenho desde a P1 até a P14. Então eu estou colocando aqui apenas para me auxiliar na identificação. Então eu tenho 14 perguntas lá no meu formulário. Beleza? Aí eu preciso verificar qual é o assunto de cada pergunta, né? Do que trata cada pergunta, né? Então eu vou colocar aqui qual é o assunto, né, de cada pergunta. A pergunta 1, eu sei aqui, voltando nos meus dados, ela trabalha com idade, A2 gênero, A3 residência. Então, ó, idade, gênero e residência. Aí eu preciso identificar também, pessoal, aquelas perguntas que contêm as variáveis independentes e também as variáveis dependentes. Lembrando, pessoal, que as variáveis independentes são as variáveis da publicidade e as variáveis dependentes são as variáveis do consumidor, tá? Então, muito bem. Vamos voltar aqui na P4 para saber do que ela trata, tá? A minha P4, vou ler apenas essa pergunta aqui para a gente saber do que se trata, tá? Por exemplo, independente das informações apresentadas na publicidade, eu opto pela compra do produto apenas por sua imagem. Então, essa pergunta, pessoal, é uma pergunta que trata da informação e imagem, e do lado do consumidor, ó, decisão. A minha P5, do que ela trata? Consigo assimilar perfeitamente a mensagem da propaganda apenas pela mensagem que é apresentada. Então, assimilar foi o sinônimo que eu utilizei, que representa percepção e informação, tá? Que é o que tem ali naquela pergunta, tá? Vou para a P6. A minha P6, ela trata especificamente de procuro comprar o produto, que apresenta informação detalhada sobre a sua composição, tanto na embalagem como nos meios. Ou seja, comprar é decisão e informação. Então eu tenho essa pergunta também, ó,
que trabalha a informação e trabalha a decisão. Muito bem, vou olhar a P7. A minha P7, ó, acredito que as cores utilizadas na publicidade me ajudam muito a escolher o produto. Então, cores e decisão. Então, eu tenho aqui, ó, decisão e agora cores. A minha P8. A imagem apresentada na publicidade de um produto é parte importante da minha decisão. Então, eu tenho decisão e imagem. Ó. Decisão e tenho imagem agora aqui. Ó. A minha P9. Normalmente eu seleciono um produto baseado nas informações que são apresentadas nas mídias sociais, ou seja, decisão e informação. Tá? Então eu tenho informação e decisão aqui nessa pergunta. Vou para a P10. A P10 diz, antes de decidir finalmente a compra de um produto, eu procuro muita informação sobre ele. A mesma coisa, ó, informação e decisão. A minha P11. Eu acredito que seleciono um produto tomando por base o exame cuidadoso de todas as suas características apresentadas na imagem. Tá? Então aqui eu tenho decisão e imagem. A minha P12. No instante em que eu vejo as cores da publicidade e a imagem do produto, já posso afirmar que está entre as minhas opções de compra. Tá? Então é percepção, imagem e cores, né? Então vou colocar aqui, ó. Então desse lado é percepção, aqui é imagem e cores. Aí eu vou na minha próxima pergunta, ó. Já mudei minha decisão de compra ao notar as cores da publicidade em um anúncio de produto, ó. Então é decisão e cores. Ah, então aqui, ó, eu estou trabalhando cores e decisão. E a minha última pergunta desse processo inicial, normalmente eu utilizo a imagem do produto nas publicidades e mídias digitais para compreender os benefícios que terei se adquiri-lo, né, se comprá-lo. Então é imagem e decisão. Muito bem, ó. Imagem e decisão também, essa minha pergunta, tá? Então aqui, pessoal, eu identifiquei num primeiro momento do que se trata cada pergunta, quantas perguntas eu tenho. Agora é necessário eu dar valores, né, para esse tipo de situação, porque aqui, ó, eu tenho palavras, né, em cada resposta. Aí eu preciso gerar valores para cada uma delas, né, porque as respostas aqui, ó, foram variadas, tá? Isso eu já explico num próximo vídeo. Então, o primeiro passo para vocês fazerem é justamente esse. Pegar a resposta do formulário do Google, limpar os dados e criar os códigos conforme o que eu fiz por aqui. Você sabe do que trata cada pergunta e aí sim a gente dá continuidade aqui no nosso processo, tá bom? Então, os próximos vídeos vão ser uma sequência dessa ação. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.